O mundo está para viver o período mais escuro de sua história. E Deus, nesse período de escuridão da humanidade, estará preparando um povo para estar com suas lâmpadas acesas, com as principais revelações para a igreja dele nos últimos dias. Só que se você não tiver com sua lâmpada acesa, se você não tiver vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, você vai se unir ao grupo de cristãos que pensa que a igreja vai passar 7 anos nas bodas do Cordeiro, enquanto os judeus, enquanto os 144 mil selados vão ficar aqui na terra, que é um grupo de pessoas específicas que estão fazendo ali os seus exames, colhendo o seu DNA, quando na verdade essa é uma teologia que não está na palavra de Deus. Se você não tiver a sua lâmpada acesa, você vai dormir com essa teologia tradicional que, infelizmente, é uma teologia que acomoda a maior parte dos cristãos e é uma teologia antissemita, anti-judeus. E é por isso, queridos, que eu preciso que você conecte todos os vídeos que eu tenho gravado aqui com os estudos que eu deixo na descrição de cada vídeo. Nós estamos falando a respeito do mistério das 12 virgens, que é justamente uma parábola escatológica que fala a respeito de um povo que está sendo preparado para as coisas que vão acontecer nesse mundo. Fica comigo até o final dessa série, porque eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração e você vai entender muito do porquê muitos cristãos piedosos estão sendo ignorados e abandonados por suas lideranças nas igrejas que frequentam. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. No decorrer dos vídeos dessa série, você vai ver como Deus ele tem ocultado aos olhos dos principais pastores, dos principais líderes religiosos desse mundo, aqueles que têm vida de oração estão se conectando com a palavra de Deus. Eu não estou te incentivando a abandonar a sua igreja só porque a igreja ela não tem a visão que Deus tem te dado. Você precisa se manter no corpo de Cristo, porque existem 3 atitudes que nós devemos tomar, e essas 3 atitudes são as atitudes que vão nos manter acordados para o final dos tempos. A primeira atitude é se manter na comunhão dos santos, ou seja, congregue, encontre um grupo de cristãos em uma célula, em uma igreja específica para ter vida de oração na comunhão dos santos. E depois, a sua relação pessoal através da meditação da palavra de Deus e através da sua vida de oração. Congregar, estar em comunhão com santos, vida de oração com santos, vida de oração pessoal, orando todo dia na sua casa, e vida de meditação na palavra de Deus, uma vida diária de meditação e oração. Então, queridos, são as 3 atitudes que vai te manter acordado para o final dos tempos. Mas existem muitos cristãos piedosos que vão se manter acordado enquanto a sua liderança, enquanto a sua congregação está dormindo, porque essa liderança, porque essa congregação, ela se acostumou com a teologia que foi estabelecida, achando que o nosso Deus é limitado para revelar as coisas apenas na época em que o cânon já foi fechado. Guarda bem isso em seu coração. Não existem revelações novas. O que existe é um Deus eterno, é um Deus poderoso e soberano que está dentro da palavra que já foi estabelecida, revelando coisas novas, descortinando diante dos olhos dos servos que têm vida de oração e vida de meditação, as revelações para o final dos tempos. Só que nós vamos ver dentro da parábola, a respeito das virgens, que existe um grupo de cristãos que são chamados de virgens prudentes. Vai lá comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, nós vamos ler hoje os versículos 4 e o versículo 5, que diz assim: No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Nós vamos encontrar aqui um grupo de cristãos no final dos tempos. Lembra, essa é uma parábola escatológica,
porque Jesus no início da parábola faz a conexão do capítulo 24 com o capítulo 25, né? Ele continua o discurso escatológico citando essa parábola das virgens, e aí quando ele cita essa parábola das virgens, ele faz a conexão com Mateus capítulo 24, ou seja, é uma parábola escatológica. Só que agora no versículo 4 está dizendo o quê? No entanto, as prudentes, um grupo de cristãos chamados de prudentes, que são inteligentes, que é o significado dessa palavra prudente, que são sábios, que também é um outro significado, só que um outro significado para essa palavra prudente é também pessoas que estão atentas aos seus próprios interesses. E existe um grande perigo aqui de você se tornar virgem prudente no final dos tempos, e guarda bem isso que eu estou te falando. É óbvio que é muito melhor ser virgem prudente do que ser virgem nécia, só que as virgens prudentes, elas vão sofrer com um grande problema, e eu já vou falar qual que é esse problema. As virgens prudentes são inteligentes, são sábias, meditam na palavra de Deus, só que essas virgens prudentes também estão atentas aos seus próprios interesses. E existe um grande perigo de você começar a estabelecer uma teologia segundo os seus próprios interesses, e nós vamos ver que as virgens prudentes, elas fazem isso. E como que elas fazem isso? No versículo 4 está dizendo o quê? Que as virgens prudentes, elas levam as suas lâmpadas, lembra o que significa lâmpada? O recipiente, elas pegam o recipiente que é a palavra de Deus, e elas levam esse recipiente e elas levam junto com o azeite. Só que esse azeite das virgens prudentes está em uma vasilha. E aí você pergunta para mim, peraí, irmão Paulo, elas são prudentes. É tranquilo, elas têm o azeite, têm a lâmpada, tá aí. Está formada a lâmpada para que as virgens prudentes não durmam. Só que existe um grande problema porque o azeite ele não foi feito para ficar na vasilha. Quando você tem a Bíblia, que é o recipiente, que é a palavra de Deus, o recipiente, você precisa estar diariamente colocando esse azeite na lâmpada para que a lâmpada permaneça acesa. Quando você deixa o azeite na vasilha, afastado da lâmpada, você tem um recipiente que ele não te direciona da maneira certa. Na verdade, o recipiente sem o azeite, quando o mundo estiver escuro, ele não vai servir para nada. Porque se você não tiver a iluminação do Espírito do Senhor, qualquer pessoa que chegar em você citando versículos bíblicos, você vai acreditar. Quer um exemplo disso? Quantos canais não tem aqui no YouTube que usam e tem diversas linhas teológicas, diversas visões teológicas? Queridos, não existem várias visões teológicas. Só que aqueles que não têm vida de oração e vida de meditação diária ficam confusos pensando, peraí, mas qual meditação que está certa? Qual linha teológica? Existe uma linha teológica, basta você ver como os primeiros cristãos, após o período dos apóstolos, viviam. Pesquisa aí sobre Irineu de Leão e pesquisa aí sobre Policarpo. Os primeiros cristãos que foram discípulos dos apóstolos de Jesus, eles não tinham essa de cada um tem sua visão teológica. Por quê? Porque tinham vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus e eles beberam das primeiras águas. Foram discípulos dos apóstolos. Quando eu falo a respeito do seu azeite, mesmo você sendo um cristão prudente, mesmo você sendo um cristão inteligente, sábio, piedoso, você corre um grande risco de dormir porque você não medita mais a respeito das revelações para o tempo do fim. Você pega a sua Bíblia, você precisa ter vida de oração e começar a orar ao Senhor. Senhor, o que o Senhor tem para revelar para o final dos tempos? A maior parte dos teólogos escolhem uma linha escatológica e passam a seguir aquela linha e não oram, não meditam mais a respeito daquela linha escatológica. Será que é o que o Senhor tem para revelar para este tempo? Uma igreja que vai morar 7 anos nas bodas do Cordeiro? Uma igreja que acredita que o arrebatamento acontece em qualquer momento? Um arrebatamento que acontece e depois é vinda separado de arrebatamento? Desconstruindo tudo aquilo que Deus já tem falado através da lei, dos salmos e dos profetas. Queridos, a Virgem Prudente é o grupo de cristãos, ou as Virgens Prudentes, é um grupo de cristãos específicos que são piedosos, que têm vida de meditação da palavra, ainda que esporádica, mas meditam na palavra. São cristãos que meditam na palavra e às vezes é uma meditação tão rasa que não tem vida de oração em cima daquelas meditações.
Qual que é o grande problema disso? Porque para muitos cristãos isso serviu para não dormir até agora. Só que chegará o período mais escuro da história, quando este mundo vai estar escuro em sua maldade, em sua impiedade, com vários ensinos misturados com a palavra de Deus, e somente aqueles que têm vida de oração e vida de meditação que vão conseguir enxergar o que é a verdadeira palavra de Deus. Basta você ver muitos cristãos prudentes e piedosos que ficam seguindo os coachings, por exemplo. Eu não quero citar aqui nomes de coachings, é só você ver os pastores que falam mansinho, que têm pregações motivacionais, que não falam de pecados, que te motivam. Você é o centro do evangelho. Você pode, existe um Deus dentro de você. Quando o antropocentrismo se torna ali, o cerne da mensagem bíblica é justamente aqueles que deixaram os seus azeites nas vasilhas. Cristãos piedosos, prudentes, mas querem mais as coisas dos seus próprios interesses. Lembra o que significa prudente também? Aqueles que estão atentos nos seus próprios interesses. Existe um grande risco de você ser um cristão piedoso, você ser um cristão que serve ao Senhor, você ser um cristão que medita na palavra, que faz devocionais, mas não está engajado na sua vida de oração, porque você está contando com as orações de outras pessoas, ou você está contando com as orações que você faz de vez em quando. É um azeite que está ali na reserva, mas não está sendo conectado com a lâmpada, que é a palavra de Deus. E qual que é o grande problema disso? Olha o versículo 5. O versículo 5 diz: "E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram." Quando você olha para esse versículo 5, você pensa, peraí, as virgens nécias, as imprudentes, as virgens nécias dormiram junto com as virgens prudentes? É justamente isso, queridos. Por que as virgens prudentes dormiram junto com as nécias? O versículo 6 explica, mas eu não vou falar sobre o versículo 6 hoje, mas é justamente um mundo escuro, a batalha espiritual que aumentou. Satanás ele tem mais domínio em muitas áreas da sociedade. A grande Babilônia, sob o domínio de Satanás, está dominando as várias áreas do mundo. E se você não tiver vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus, você vai dormir porque o mundo está escuro. Os vários ensinos estão sendo misturados porque a condição espiritual do mundo ela é escura, e a condição espiritual de muitas igrejas que estão guardando, deixando seus azeites nas vasilhas é uma situação que vai fazer muitos cristãos não enxergar o que está acontecendo. Vida de oração é o que produz o azeite. Vida de meditação é o que traz a sua lâmpada. A vida de meditação na palavra, você tem o recipiente. A vida de oração é o que abastece a lâmpada. Aí sim, os seus olhos espirituais estarão iluminados no período mais escuro da história. Nós vamos ver muitos cristãos que são prudentes, sendo arrogantes, achando que Deus já revelou tudo para o final dos tempos. Quando, na realidade, o que vai acontecer é que Deus vai levantar um grupo específico de cristãos que vão estar anunciando aquilo que Jesus trouxe e revelou no final dos tempos e aquilo que Jesus deixou na lei, nos salmos e nos profetas. Você vai perceber, querido, vocês vão perceber, queridos, que a maior parte dos cristãos, a maior parte dos teólogos estabeleceram uma doutrina e não querem mais meditar e orar a respeito dessas doutrinas estabelecidas há muitos anos, há muitos séculos. Existem teólogos históricos que dizem coisas que são inspiradas, que escreveram coisas que são inspiradas pela teologia greco-romana, uma teologia grega baseada na filosofia e uma teologia romana baseada em todo aquele império de Roma que ainda reina em parte das nações do mundo. Então, queridos, será que você é uma virgem nécia, como eu falei no vídeo anterior, que nem parece que é cristão? Será que você é uma virgem prudente, uma pessoa piedosa, mas que não quer meditar de maneira profunda na palavra de Deus e fica apenas acompanhando devocionais rasos? Não! Tem um discurso dizendo, não, cada um pode ter a sua visão escatológica, o importante é pregar Jesus. Esse é o discurso das virgens prudentes. São piedosos, vão ser salvos, mas vão ficar cegos e vão sofrer no período do deserto, que é o período mais escuro da história. Eu faço um alerta aqui neste dia em que você me assiste.
Busque a presença de Deus e tenha vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Senão, você pode se tornar o grupo de cristãos salvos, prudentes, porém, vão dormir e vão sofrer por os acontecimentos do final dos tempos. Bom, finalizamos aqui mais esse vídeo dessa série maravilhosa, O Mistério das 12 Virgens. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para as próximas meditações.